E aí, pessoal, beleza? Gente, essa é uma semana bastante agitada, certo? De finalização da fase nova, tá? Durante a semana inteira, praticamente. E a fase crescente vai entrar no domingo, né? Então, no início da próxima semana. Também nessa semana a gente vai ter a entrada do ano novo astrológico, então por isso que a gente já vai sentir essa agitação na semana, no início da semana. Porque a gente tem aí o novo ciclo solar, tá? Então todo ano novo astrológico ele segue o movimento do Sol, tá? Então aqui, por exemplo, para o hemisfério sul seria o Sol entrando aí no signo de Áries, né? Que seria a entrada do outono, da estação outono. Então quando a gente tem a entrada do outono aqui no hemisfério sul, a gente tem a entrada de Áries e daí começa toda a jornada pelos 12 signos. Então, segunda-feira, dia 15, a gente tem Lua em Áries, Sol em Peixes. Tá? A Lua vai estar formando sexto com Júpiter em Aquário no dia inteiro. Então, esse sexto vai fazer com que haja revolução também, tá? Porque está em Aquário. Mas exteriorização daquilo que a gente está sentindo. Tá? Pode haver um momento de revelação sentimental com as pessoas, principalmente dentro de grupos. Pode haver também momentos bons para discussões filosóficas, discussões sobre qualquer tipo de assunto que vai trazer um fim construtivo para a situação apresentada. Tá? Então todo debate nesse dia vai trazer uma evolução, certo? E gente, também essas revelações dessa semana, tá? Vão ser importantíssimas para a gente entender o que vai acontecer no ano de Vênus. Tá? Então toda revolução, toda revelação e revolução também vai acontecer, né? Acho que também durante todo o ano. Vão ser importantes para a gente entender como é que vai ser o nosso ano, de modo individual e de modo coletivo, né? Vale lembrar que como tem muitos planetas aí em Aquário, a parte coletiva ela está muito mais aí na nossa vista. Né? A gente está conseguindo ter uma noção maior desde 2020, quando começou a entrar os planetas maiores aí em Aquário. A gente está começando a ter uma noção maior do coletivo. E isso é importante para a mudança acontecer. Tá? Apesar do ano ser o ano de Vênus, a gente vai ter quebras de muitos paradigmas. E Vênus é um planeta relacionado ao valor pessoal, a todos os valores que a gente agrega durante a nossa vida. Então, muito daquilo que a gente tinha como verdade pode ruir. Tá? Então, eu diria que é um ano, gente, para a gente treinar essa adaptabilidade, tanto emocional quanto intelectual, para que a gente consiga ter um ano melhor, né? Para que a gente consiga ter um ano mais harmonioso. Segunda-feira também a gente tem aí a continuação da conjunção exata de Sol e Vênus, então muita questão de Vênus, como eu acabei de falar, de valor pessoal ou também de relacionamento, que pode estar tendo que mudar na vida, na cabeça das pessoas também. Como eu falei, a atração ela vai começar a ser mais de nível espiritual do que só por aparências, certo? Então o ano de Vênus está um pouco misterioso, né? Porque apesar de Vênus ser a questão de aparência, a questão de como você exterioriza aquilo que você coloca como importante para você, dentro de você, a atração ela vai ser um pouco mais de forma inesperada, de forma íntima, mas íntima que eu falo interiormente, né? Não é de forma assim tão explícita. Então a gente vai ter que ter uma conexão mais intuitiva com as pessoas e a gente vai ter que desenvolver a nossa intuição para seguir caminhos de acordo com o que o nosso coração está pedindo. Né? Porque assim, como eu já falei, o ano de Vênus diz respeito à questão de escolhas também. Então vão haver mais caminhos para a gente escolher. Só que como que a gente vai sair dessa dúvida? Né? Com a intuição. Com aquilo que está mais aí vibrando na nossa vibe. Segunda-feira também, na parte da noite, a gente tem a Lua entrando em quadratura com Plutão, né? Deixando o nosso emocional um pouco mais aí desafiado entre querer controlar muito o outro ou se o outro está querendo te controlar, também tem o desafio de você tentar cortar esse controle, que pode gerar um certo nervosismo, ou essa energia pode impulsionar para que algo se desenrole. Né? Toda quadratura ela não é só um desafio, né? Não é só algo ruim. É uma energia tensa,
É uma tensão entre planetas que pode fazer com que haja uma ação. Tá? E também na segunda, Mercúrio vai entrar em Peixes por volta das 9 horas da noite. Então daí eu falo a conexão intuitiva, né? Ela vai ser aí que vai guiar a comunicação. Então, gente, esse ano de Vênus, vai ser um ano de comunicação além da comunicação que a gente consegue escutar, né, da fala. Terça-feira, dia 16, a gente tem a Lua entrando em Touro por volta das 8 da manhã. Lua está em sexto com Mercúrio, que está em Peixes, né? Então isso traz fluência pra gente cuidar da rotina, do dia a dia, pra gente trazer também fluência em planos que precisem de criatividade, porque tanto Touro quanto Peixes são signos bastante ligados a questões criativas, tá? E daí durante a noite da terça-feira a gente tem a Lua em quadratura com Saturno, que pode trazer certa dificuldade em mudar de opinião, né? Daí traz um desafio da parte de Touro. E também haverá conjunção com Urano. Essa conjunção com Urano pode fazer com que a gente coloque ideias aí em prática e que a gente coloque alguma ideia inovadora no papel. Essa conjunção com Urano também vai fazer com que fortifique mais a união entre grupos, certo? Então isso também vai ser muito evidente durante o ano novo astrológico, né? Que é a união mais forte entre grupos que pensam e que vibram da mesma frequência. Quarta-feira, dia 17, a gente tem aí um dia complicadinho, tá? A quadratura com Saturno continua, né, aumentando essa teimosia, essa estagnação, esse não querer sair do lugar. Mas a conjunção com Urano também vai estar ainda ativa, falando, gente, sai do lugar. Aí a quadratura fala, não saia do lugar, então você vai ficar meio que, eu quero inovar, mas eu não consigo. Tá? Pode haver esse certo apego excessivo a ideias passadas. Aí à noite da quarta-feira a gente tem outra quadratura, olha só que beleza. Quadratura com Júpiter, tá? Isso pode trazer um certo exagero na expressão emocional. Então essa quadratura ela pode trazer desafio entre diferentes filosofias de vida, certo? E o que pode trazer uma fluência nisso? A empatia, tá? Por que a empatia de novo, né? Estamos falando de peixes, eu ainda no período de peixes, só em peixes. Então tem que ter empatia, gente, não adianta que tem que ter. Aí vai estar rolando sextil entre Lua e Netuno. Então esse sextil pode trazer um caminho mais fluente para essa questão de filosofia de vida que você não consegue compartilhar com outras pessoas. Pode pegar essa situação que você vivenciou, internalizar, pensar, refletir sobre como ela pode ser boa para você e para pessoas que precisam, não para pessoas que estão lá, por exemplo, brigando com você, teimando com você e não vai mudar de ideia. Quinta-feira, dia 18, a gente tem Sol estando em sextil com a Lua, vai ficar mais forte durante a noite. Lua em sextil com Vênus, Lua em quadratura com Plutão. Então, gente, é um dia mais, né, lógico, bem mais fluente do que na quarta-feira, bem mais harmônico também. A gente vai sentir a questão de Touro de forma mais confortável, né? A gente vai sentir o conforto taurino. Principalmente quando a gente está aí com pessoas que a gente já tem uma intimidade, com parcerias que a gente já consegue ter um diálogo, né? E essa questão de trígono com Plutão vai fazer com que o magnetismo de Touro nos atraia a questões que a gente deseja, certo? Então esse dia fica mais para fluência entre lidar com acordos, com parcerias, até pensar sobre novos investimentos, né? Lembrando que a gente ainda está em lua nova. E é um momento para a gente solidificar antigos relacionamentos, né? Pessoas aí que já estão no relacionamento há um bom tempo, é um momento de você colocar mais solidez nos mesmos, ou no mesmo. Aí por volta das 8h50 da noite a gente tem a Lua entrando em Gêmeos, então a agitação emocional ela volta. Sexta-feira, dia 19, a gente tem a Lua em quadratura com Mercúrio ainda, começou na quinta-feira, continua na sexta.
Isso pode trazer um pouco de distanciamento aí entre as interações, porque a nossa mente vai estar bem elevada, né? A gente vai estar pensando alto. Pensando alto até demais, porque como tá lua em Gêmeos, a gente pode acabar falando o que a gente tá pensando, sabe? Quando a gente fala o que a gente tá pensando aí, a pessoa fala o quê? Mas não era com a pessoa. Pode acontecer isso, você realmente falar alto demais, pensar alto demais. Tá? Também vai rolar aí conjunção com Marte que tá em Gêmeos. Então isso gera entusiasmo e movimentação pra gente lidar com estudos, com interações, né? Com últimos aí compromissos do dia a dia. Sexta-feira à noite a gente tem aí a Lua entrando em trígono com Saturno, trígono exato com Saturno, e a conjunção com Marte fica mais forte. Tá? Então, a noite de sexta-feira fica mais voltada para concentração em estudos, ou também para dar continuidade em questões profissionais. Gente, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Vou trazer a parte 2 na quarta-feira. Por que eu vou fazer isso? Porque a parte 2 eu vou falar mais coisas, tá? Vou falar mais coisas no sábado. Vou falar sobre o mapa do ano novo astrológico e vou finalizar com o dia de domingo. Tá? Então vocês podem entender bem como vai ser o começo da semana, mas antes do sábado eu vou postar a parte 2, tá? Não se preocupem. Obrigada a todos, curtam quem puder me ajudar, quem quiser fechar mapa astral, tudo pode me procurar no Instagram e é nóis.